indo para um Rio 2C, Rio 2C. Gente, estamos na Barra, já pegamos o metrô. E agora, levemente ofegante. Vamos ver se a gente consegue chegar para pegar algumas palestras, pelo menos. E para quem não conhece, o Rio 2C é um encontro que trabalha inovação, criatividade, mercado B2B. E a gente ganhou um cupom promocional. Por isso estamos indo a primeira vez no Rio 2C. Qual que é a sua expectativa? Pô, espero que não chegue muito atrasado. Já estamos, né? Que o Rio CC seja maneiro, pô. Esteja cheio, porque hoje é o último dia. Quero ver a Catiúcia. A nossa amiga Cati vai estar lá, famosa Catiúcia Ribeiro. E é um evento que tem também uma pegada de festival, não só de empreendedorismo, né? Tem um workshop. A gente está animado. Tá rolando desde de manhã, a gente vai chegar lá por volta de umas 2 horas da tarde, então... Mas a gente espera conseguir aproveitar. Eu vou conhecer a Andressa pessoalmente pela primeira vez, Andressa Ramos. E é isso, tô animada. Já passamos no mercado, já compramos lanche, que não sabemos se vamos conseguir entrar com ele, porque imagino que o preço lá deva ser hard. Então fala, pronto. Apesar do atraso, o que a gente tinha visto de cronograma, que a gente quer ver, a gente vai chegar num horário bom. A gente está atrasado para ver outras programações que, ok, sim, seria maneiro ver também. Mas é aquela dinâmica, né, de acordar e pegar aí mais de 1 hora de trajeto. O que a gente tinha mais interesse ainda não rolou, né? A gente vai chegar a tempo. Vai chegar cedo. Já estamos no BRT. Nem pegou a escada. Gente, eu achei que era um túnel, mas é ocupado. O Rio 2C aconteceu na Cidade das Artes e a gente achou que ia ser meio difícil de chegar, que a gente ia ter que atravessar as avenidas, mas não. Você descendo no terminal Alvorada na Barra, tem uma passagem subterrânea que linka, né, a Cidade das Artes com o BRT. Então é só você descer a catraca que fica bem no meio do terminal, desceu as escadas, atravessa tudo, você chega. E muito bom porque ali embaixo tem vários comércios, algo que eu não sabia. Então vale a pena pegar um BRT, pegar metrô, fazer baldeação e chegar lá ao invés de pagar Uber, tá, gente? E essa é a visão quando a gente chega, né? Saindo aí, passando por debaixo das avenidas, quando você chega é esse visual. Essa água cristalina, muito bonita a estrutura, uma arquitetura assim, muito, muito bonita mesmo. Fora a decoração, né, que eles fizeram pro Rio 2C, esse muro que fica logo na entrada, que te leva pro credenciamento. Nesse dia, tava muito frio, tava bem nublado, uma ventania gelada que só, mas deu para aproveitar. Tirei umas fotos legais, passei no credenciamento para colocar a pulseira com QR Code, a pulseira que é menor de idade ou não, e você pode ver que tá todo mundo encapuzado, porque eles estavam na reta do vento, batia neles primeiro. Mas trabalhador raiz estava lá, uns felizes, outros não. Bora pro evento? Já tô de pulseira, morrendo de frio, mas vamos lá. Chegando, a gente começou a fazer uma identificação assim do local, do território onde ficava cada coisa, cada palestra, cada palco. E aí começamos a observar, né? Tipo as decorações, esse túnel que levava na parte superior, que era onde aconteciam a maior parte dos workshops e das palestras. Então a gente pegou aí um mapinha para se localizar e encontrar as 2 palestras que a gente queria assistir. Um era sobre arte de ser vilão, só que quando a gente chegou já tava com a porta fechada
porque esgotou e nem tinha começado ainda, então era algo que estava sendo muito requisitado mesmo. E aí a gente foi para outra, que é essa daí que eu tô dando para vocês. Essa questão de oportunidades e aproveitar as oportunidades. E eu acho que é hora de dar um passo à frente, né? Na nossa vida a gente sempre teve esse ponto de, caraca, e se eu fizer tal coisa que às vezes todo mundo acha que você é maluco de tomar essa decisão e tal. A galera chama de ponto de inflexão, né? Para vocês, quais foram as viradas de chave da carreira de vocês, assim? Que vocês olharam, cara, isso aqui mudou completamente o rumo. Cara, eu posso dizer assim que foram diretamente, basicamente, dois pontos que sempre vêm na minha cabeça. Um ligado à música, que foi no momento que eu decidi parar de cantar e começar a produzir, né? Tava ali tentando, eu já tinha lançado clipe, eu já trabalhava com clipe também nessa época, já estava na rotina de estúdio, já escrevia música com os meninos. Só que eu era mais velho, né? Eu tinha quase 5 anos mais velho, as necessidades da vida já estavam chegando, já tinha as cobranças assim, e eu falei, irmão, a minha vontade de mudar a realidade da minha vida é muito maior do que a minha vontade de cantar. Tipo, a minha vontade de mudar o que eu vou comer amanhã é muito maior do que a minha vontade de talvez ser famoso, ou de ter nomes assim, né? E aí eu sentei com o próprio Horóscopo, os meninos trabalhavam com eles, cara, você é doido, vai sair da música e vai, assim, navegar, é um mundo totalmente diferente, né? Você basicamente sai do servir, sai do servir e vai pro servir, né? Você vai para trás das câmeras e vai fazer o corre acontecer. Só que quando eu entrei naquele mundo e falei, cara, tem um produtor, tem um técnico de som, tem um cara da van, tem um técnico de luz, tem um VJ, tem um mundo nisso aqui, sabe? Tem algo que eu consigo descobrir, eu vou conseguir mudar a minha realidade através disso. Esse foi o primeiro ponto, assim, na parte musical. Só que nessa mesma época, eu era gerente da loja de roupa. E em dezembro, já estava um fluxo muito grande de eventos, os meninos já estavam fazendo bastante coisa. Eu não conseguia trabalhar na loja e não conseguia estar junto com os meninos. Então, em dezembro, que era o momento que todo mundo estava querendo entrar de extra Natal ali na loja para fazer um extra, para poder correr, eu chamei o dono da loja, conversei com ele, já sabia da minha história, e falei, ô Dedé, cara, eu preciso ir pra praia vender camarão, porque aqui eu não vou conseguir ter tempo suficiente para viver do que eu tô vendo que vai mudar a minha vida mesmo. Eu super agradeço assim, a oportunidade, sempre dei o memorial enquanto eu estive aqui, só que hoje é, sei lá, 13 de dezembro, o Natal é na semana que vem, eu preciso ir pra praia, né? E trazendo mais um ponto assim, que é interessante, lá em São Gonçalo, eu sou da Trindade, o meu bairro descem todo final de semana, no verão, assim, pelo menos uns 15 carros. Vêm pra cá, pra Zona Sul, para trabalhar em Ipanema, São Conrado, Copacabana e vender camarão. É algo totalmente cultural do meu bairro. Tipo, famílias vivem de venda de camarão hoje nas praias, né? Então, quando eu enxerguei isso, eu casei uma coisa com a outra e parecia uma loucura. Era um momento que a galera falava, mas tu vai sair da carteira assinada, né? Do fixo, assim, do que você tem padrão para ir pra praia, para ir para um talvez. Só que eu já estava enxergando alguma coisa que a galera não estava enxergando. Então, para mim, teve esses dois pontos, assim. Eu saí da loja, que parecia ser algo fixo, e ir pra rua, porque eu estava enxergando esse dinheiro no camelô ali. E eu saí da parte artística e ir pra parte de produção, que era outro mundo que eu estava vendo assim. Cara, aqui eu consigo mudar a minha vida e vou ser muito feliz fazendo isso aqui também. Fazer alguns eventos que eu estava até satisfeita, assim, sabe? Tipo, parecia que a vida estava começando a se entender ali, de você poder conseguir uma estabilidade, mas eu estava muito inquieta, porque quando eu comecei a bater em algumas portas com esse nosso jeito de pensar, eu sempre falo muito isso, às vezes isso não é muito bem visto. Quando você é muito criativo, muito inovador, então você tem que ter muito cuidado e muita cautela, porque pode parecer uma outra coisa, tá? Então, e às vezes eu sei que eu fui interpretada dessa forma em alguns lugares, mas no fim, como o Júnior falou, eu não estou apegada ao nome. Eu não estou apegada se você vai colocar ali no crédito o que é que vai ser feito. Como eu já fiz alguns eventos de dizer, olha, você executa, mas o meu nome que vai lá, tudo bem, quanto que você vai pagar? Eu só quero o dinheiro no bolso. E quando eu comecei a circular nas agências em Salvador, eu falei, cara, por que tem tanta porta fechada? Eu tinha feito ali a Paixão de Cristo, tinha feito alguns eventos que eu estava bem satisfeita, mas aí quando eu queria dar um passo acima e eu vi que aquelas pessoas não estavam me compreendendo, eu não fiquei ali batendo dizendo, não, meu Deus, não abre a porta. Eu falei, não, se essa porta eles não estão abrindo, em algum lugar alguém vai ter que abrir, não sei onde. E aí,
da música e do esporte, que são minhas duas paixões, e graças a Deus as coisas estão caminhando. Cara, muito interessante. Gente, entre uma palestra e outra, deixa eu falar que a minha impressão, tá rolando um show ali, que eu não sei exatamente de quê, mas a minha impressão do que foi a palestra, né? A palestra chamava DNA das Ruas, a música urbana como ferramenta para enxergar o futuro, manter os pés no chão e entender a missão de viver da arte. Foi essa que estava rolando antes aqui para vocês. E eu fiquei muito pensativa porque reafirmou, né, alguns lugares, alguns caminhos, sobre profissionalização, sobre a importância de ir e fazer. E os dois ali tinham um contexto das pessoas, os familiares, acharem, os amigos, acharem que aquilo era uma doideira, né, entre aspas, por conta das seguranças que tinha no trabalho e migrar para uma outra carreira, né? E aí eles foram lá, fizeram e hoje estão em uma outra posição mesmo. Outro ponto, assim, é que sobre mudança. Ambos ali fizeram uma mudança. Uns foram de trabalho, outros foram de cidade, né? E como essa mudança exige também você voltar alguns degraus, sabe? Alguns degraus. Enfim. Porque às vezes você está numa posição e você faz certas coisas e quando você migra de carreira ou chega numa outra cidade, a pessoa não necessariamente tem a obrigação de conhecer o seu repertório. E você precisa voltar um pouco para continuar seguindo, né? Outro ponto também foi a parte da internet, de não ter vergonha de se colocar, de se apresentar. Mas um grande diferencial também estaria em interagir com as pessoas que você gosta, com que você se identifica, que você às vezes quer trabalhar junto, comentar, engajar, até mesmo para ser notado. Isso é algo que eu gosto muito de alguns influenciadores e tal. Hoje, por exemplo, eu vou estar presencialmente com a Andresa pela primeira vez. Vou ver se eu deixo uma foto, alguma coisa assim, que eu não sei se eu vou conseguir gravar, né, quando eu for falar com ela. E bom, eu raramente interajo com ela online. Eu curto, eu compartilho. Agora, comentar, conversar no direct, não. Isso me trouxe um ponto de reflexão, não só em relação a ela, mas a outras pessoas. Já que eu quero entrar no ramo da moda, já tô, né? Mas quero fazer disso minha principal renda. Eu preciso formar mais rede nesse meio. O que na psicologia eu já tenho, né? Eu já conheço muitos profissionais, tanto da psicologia quanto da psiquiatria. Mas e aí? E na moda, né? Agora, deixa eu falar um ponto auge, assim, pegar até mais perto. Todo profissional, servidor público, conhece essa frase.
que já foi ou que é tipo dar um chá de sumiço, a estratégia de sumir. Porque às vezes a gente acha que só a gente pode resolver aquilo. Ilusão, gente, balela. Quem é servidor público sabe, apertou a situação, some um pouquinho, vai pro banheiro, dá uma volta, alguém vai conseguir resolver aquilo ali, sabe? Ou alguém vai ter o conhecimento de tal situação. Ela estava dando exemplo, ela como uma pessoa da Bahia que veio morar no Rio de Janeiro, e alguém falou uma palavra que ela tinha que receber tal coisa, Tina, que ela falou, e que ela não sabia o que aquilo significava. O que ela fez? Ela sumiu. Ela foi pro banheiro, trancou a porta, sentou um pouquinho lá. Quando ela voltou, a pessoa que ela pediu para receber falou: fulano, recebe a tal da Tina aí para mim. A pessoa recebeu tranquilamente e sem desgaste. O servidor público é mestre em fazer isso, e eu acho que é super válido. Às vezes vale mais a pena você dar uma pausa, deixar a pessoa sem resposta, sumir um pouquinho e depois voltar, ver se já foi resolvido ou não. Se não foi, então vamos conversar, vamos encarar aqui a situação, o que dá pra fazer. Às vezes nessa pausa ali você tipo silencia um pouco aquela emoção preocupante, e quando você volta mais zen, mais de boa. Foi algo que foi importante relembrar, que às vezes um chá de sumiço vale mais do que tentar resolver. Agora, falando assim, nem parece que eu estou em um encontro sobre criatividade e inovação, né, gente? Mas eu estou. E, gente, a bateria está cada vez mais próxima. Mas, pegando esse gancho da criatividade, da inovação, tem um que não deixa de ser uma habilidade, que eu reconheci muito com eles falando, que é o potencial de você observar e identificar as potencialidades das pessoas, sabe? Por muitas vezes eu acho que isso falta no mercado, no sentido das pessoas que querem liderar não ter esse potencial e por vezes não conseguir contratar outras pessoas que tenham e que possam fazer essa parte por elas, sabe? E eu me vi muito ali nos exemplos, porque eu sou muito observadora. E eu acredito realmente que eu consigo ver profundamente certas situações e conseguir ter tomadas de decisões ali naquele meio do caminho. Então, eu entendi talvez que eu tivesse mais para os bastidores do que para o palco, que foi realmente algo também muito trabalhado nessa palestra. O sucesso e a fama são coisas diferentes, né? E não significa que você não vai estar realizado, que você não vai ter dinheiro, nem nada do tipo. De diversas formas. E uma das formas que a gente aprende por é o relacional, né? São as nossas relações com o outro, são as nossas relações conosco mesmo. Por exemplo, é muito comum na área da consultoria, por exemplo, a gente ouvir frases como: a minha mãe me vestia muito de rosa quando era criança e eu odeio rosa. E isso, apesar de ser assim, né? Eu usei o rosa só como um exemplo ilustrativo, mas tem diversas camadas, mas fala, a partir de um exemplo bem simples, como que a gente aprende cor a partir das nossas relações. Independente se o rosa vai ser bom ou não, independente do que ele comunica, você aprendeu algo sobre o rosa a partir de uma relação. E como eu estou falando aqui, esse é o meu recorte, as nossas relações importam muito. A nossa relação cultural, a nossa relação familiar, a gente aprende imagem a partir desse espaço também. Isso também é muito importante. E a segunda teoria que eu trouxe para embasar sobre a nossa relação com as cores é o interacionismo simbólico, que é dentro do campo da sociologia, que fala que a gente pode receber um determinado significado e quando a gente passa para frente, né, um determinado signo, ele pode ter um significado completamente diferente. Por exemplo, aqui no Ocidente a gente encara branco de uma maneira completamente diferente do Oriente. E não tem certo, não tem errado, é só a forma como a gente recebeu esse signo, elaborou sobre ele e passou para frente. Então, basicamente, essa teoria fala que à medida que o homem se relaciona com uma cor, ele vai passar ela, ou ele pode passar
seja contada da melhor forma possível. E quando a gente pensa nessa estética, ela envolve esses elementos que, digamos, são mais táteis, né? Que você consegue pegar ali, mas para além disso, eu tenho um determinado enquadramento, eu tenho determinada luz dentro ali daquela cena que vai contribuir para essa estética e, consequentemente, vai contar essa história. E quando a gente pensa ali no audiovisual, como a Isa e as meninas falaram, tá em tudo que a gente vê, desde um vídeo no TikTok, né, nas redes sociais, no Fantástico, que é uma... Quem não assistiu, assistam, obviamente com esse olhar, tá, gente? Não é um filme que é pra gente dar risada, sorrir, mas tem um olhar muito complexo e muito poético que faz com que a gente entenda essa construção estética e entenda, obviamente, a complexidade do personagem que a história precisa. Como a gente trocar de raça. Então é muito importante discussões como essa, porque é uma discussão da qual ela parte de uma base estrutural. E essa é a importância de momentos como esses, de falas como essas que a gente veio fazendo aqui. Então, recapitulando, por exemplo, o círculo de Mansell ou o círculo cromático, por exemplo, não explica por que a gente se depara com cores como essa, por exemplo, pensa talvez no chocolate. Por que a gente se depara, por exemplo, com um certo tipo de cor e sentir fome. Agora eu tô aqui na fila quilométrica pro café. Mas café de graça é assim, todo mundo quer. Nem é a que eu gosto, mas a gente vai dessa mesmo. Pega aí. Saiu, pintou. Apesar de... Não. A gente veio comprar um vinhozinho que a gente voltou a beber, mas não temos uma taça. E a taça aqui tá R$97. Vamos beber errado hoje. Sempre que dá menos, né?